Olá, eu sou Humberto Pinheiro. A Assembleia Entrevista de hoje fala com o deputado Eduardo Salles. Eduardo Salles cumpre o seu primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Presidente da Comissão da Educação, Ciência e Tecnologia e Serviço Público, é também titular das comissões de Agricultura, que ele entende de sobra, é uma autoridade em agricultura aqui dentro do Parlamento Baiano, especial da Ferrovia Leste-Oeste, da FIOL, que nós vamos tratar dessa entrevista com ele aqui, sobre essa importante obra, essa chamada obra estruturante. O deputado Eduardo Salles definitivamente demarcou o seu espaço político no Parlamento da Bahia. É hoje uma voz respeitada, uma voz valente e uma voz definitiva, sem assombro, em defesa das expectativas do povo da Bahia. Aprovou o seu, quando eu vi a aprovação do projeto, confesso ao senhor que eu, particularmente, fiquei extremamente satisfeito, sobretudo porque o projeto é um projeto redondo, pressupõe critérios, correto? Coloca parâmetros na atividade e ficou preservado uma atividade extremamente cultural, que é da cultura do povo nordestino. Não só da Bahia, mas do povo nordestino. Eu nem vou falar o que é. Fala, deputado. Humberto, primeiro um abraço grande a todos, um prazer estar aqui com você novamente. Sem dúvida alguma, é um momento importante, em 8 meses de mandato, conseguir aprovar um projeto. Muitos deputados passaram, você que tem história aqui nessa casa, sabe que muitos deputados passaram aqui vários mandatos e não tiveram nenhum projeto deles encaminhado ou aprovado nessa casa. E eu, com apenas 8 meses aqui nessa casa, consigo aprovar um projeto, como você falou, muito bem embasado. O que é esse projeto? É o projeto que regulamenta a vaquejada no estado da Bahia. O que é isso, Humberto? Simplesmente, um colega deputado tinha uma ideia de ter um projeto de acabar com as vaquejadas, as cavalgadas, as touradas, segundo ele, os rodeios aqui na Bahia. Primeiro, que nós não temos touradas no Brasil. Então eu primeiro corrigi, a gente tocou dessa forma e começamos a discutir esse problema que era, na visão dele, a gente ter uma questão contra o animal. E eu dizendo não, nós temos ao contrário, que preservar a tradição, preservar a cultura do nordestino, preservar o sertão, porque todos nós, quem conhece o sertão, sabe que a vaquejada vem de uma história. Se você pegar os livros de história, você vê que desde os anos de 1600, a turma já fazia essas carreiras de boi, como eles chamavam. Então, na verdade, isso era para fazer a busca do boi na caatinga. E daí vem a vaquejada, que depois se tornou um esporte, uma tradição e uma cultura. Então, o que nós fizemos? Nós regulamentamos essa cultura, essa tradição, com um projeto de lei, que é um projeto de lei muito importante. Ele, ao invés de deixar de preservar, ele preserva o bem-estar animal, ele cuida do vaqueiro, ele cuida do animal, ele cuida de todo o esporte e o lazer para que tenha continuidade. Então, o que é que eu fiz? Eu, antes de entrar na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, antes de tomar posse em 2 de fevereiro, eu convidei as entidades ligadas à vaquejada, os organizadores de vaquejada na Bahia, o Conselho de Medicina Veterinária, os vaqueiros, e passei a discutir durante 3 meses o que era a vaquejada, quais os problemas que estavam afligindo. Por quê, Humberto? Simplesmente tinham promotores no interior da Bahia que começaram a dar as regras, a dizer como fazer as coisas, porque a legislar, já que não tinha leis que regulamentassem essa vaquejada. Então, eu trabalhei com todos esses entes durante 3 meses e nós buscamos uma lei que é uma lei nacional, que é da ABVAC, que é a Associação Brasileira de Vaquejada, estabeleceu uma série de critérios para o bem-estar animal, critérios para fazer com que a vaquejada seja feita com a tranquilidade, minimizando, digamos assim, as probabilidades de acidente, porque acidentes acontecem com qualquer um. Então, claro que um acidente pode acontecer numa vaquejada e um animal quebrar uma pata,
com certeza, mas nós minimizamos esses efeitos. Só para dar uma ideia, a maior vaquejada, que é a vaquejada de Serrinha, que acontece todos os anos na Bahia, que tem 60 mil pessoas por dia, Humberto. Eu fui ter um privilégio de ir e participar dessa vaquejada. Simplesmente ela movimenta todo o interior daquela região, todos os hotéis, restaurantes, são 1.500 empregos diretos e mais de 10 mil indiretos ali, só na vaquejada de Serrinha. Pois bem, o ano passado nós tivemos a vaquejada de Serrinha e não tivemos um acidente sequer. Tivemos 1.500 animais entrando para o esporte e nenhum deles quebrou uma pata. Então, acidentes, claro, podem acontecer. Então, o que é que nós fizemos? Essa lei nossa que regulamenta a vaquejada, ela simplesmente, vou dar um exemplo claro, aumenta a camada de areia para que quando o animal ele seja derrubado, ele tenha uma possibilidade menor de acidentes. Ele privilegia o vaqueiro não poder pegar animais com equipamentos cortantes. Ele não pode ir com espora que sangre o animal. Se ele sangrar o animal, ele recebe punição. Então nós estabelecemos uma série de regras para o bem-estar animal, para a segurança do vaqueiro, para a segurança do próprio cavalo, do animal que é feito, não só do boi que vai a ser derrubado. Então, para quebrar um paradigma e mostrar que nós, ao contrário do que muitos ambientalistas colocam, não, Eduardo colocou um projeto, não, um projeto que privilegia a questão do bem-estar animal. Agora, ele faz com que as vaquejadas continuem acontecendo, porque elas não podem parar. São mais de 200 vaquejadas oficiais. Inclusive, essa lei, ela trabalha com as vaquejadas oficiais. Ela não vai trabalhar com um bolão que acontece no quintal, em alguma zona rural. Isso aí não dá, não tem fiscalização possível de acontecer nisso aí. Mas as vaquejadas oficiais, elas são regulamentadas e as que são filiadas a associações têm regras maiores. Então, vamos dizer, mais rígidas ainda. E nós ainda colocamos, Humberto, 2% do valor total do prêmio ser doado a entidades de proteção animal. Então, tudo isso foi feito, as entidades parabenizaram o trabalho nosso, até esse colega deputado, a gente sabe que ele viu que a lei era uma lei que realmente, apesar da convicção dele, desse colega deputado, entender que tem que privilegiar mais e é contra, eu acho que a democracia é isso, essa casa é uma casa democrática, é importante dizer isso, cada um tem que defender suas bandeiras e a minha bandeira é defender o interior da Bahia. Você, no início da entrevista, você colocou, eu fui secretário de Agricultura do Estado da Bahia, durante 6 anos estive na secretaria, rodei todos os cantos, eu rodei 302 municípios da Bahia, oficialmente como secretário de Agricultura. Eu conheço o sertão, eu fui votado em 396 municípios da Bahia. Então, eu conheço, eu já corri vaquejada e sei que a gente fazendo ela com o respeito, fazendo ela com a convicção de que nós estamos fazendo, preservando as tradições, mas fazendo com respeito ao animal, a gente vai ter um esporte que é um lazer, que movimenta a economia de milhares de municípios, de dezenas de municípios, mas milhares em todo o Nordeste, em todo o Brasil, e sem dúvida alguma a gente passa uma régua e esquece essa possibilidade que era de um colega querer acabar com a vaquejada no estado da Bahia. Isso era impossível, então sinto orgulho, recebi vários comunicados do sertão, das pessoas ligadas, parabenizando Humberto, porque, volto a dizer, eu de forma alguma quis prejudicar a questão dos ambientalistas, de forma alguma, mas eu quis preservar a cultura do sertão, a cultura do nordestino e de quem vive no interior da Bahia e sabe a importância que é uma cavalgada e uma vaquejada, porque a ideia dele também era acabar com as cavalgadas. Nós temos mais de 1.000 cavalgadas no estado da Bahia, mais de 1.000, Humberto. Cavalgada hoje é uma coisa de uma tradição, assim, que eu vim de uma em Rio Real semana passada com quase 2.000 animais. É uma coisa que é um esporte que é feito pela família inteira, Humberto. Então isso não pode acabar e aí é por isso que eu digo, a democracia prevaleceu, tivemos aprovado esse projeto de tamanha importância para o sertão e para o Nordeste baiano e brasileiro.